8. Uma fórmula que vai fazer maravilhas por você. Durante uma argumentação, nunca esqueça que os outros podem estar totalmente errados, mas não acham isso. Não os condene. Em vez disso, tente compreendê-los. Apenas pessoas sábias, tolerantes e excepcionais procuram esse caminho. Existe uma razão que leva o outro a pensar e agir de certo modo. Descubra o motivo e você entenderá os atos e talvez a personalidade dele. Ou seja, tente, com toda a honestidade, se colocar no lugar da outra pessoa. Se você se perguntar como se sentiria, como reagiria no lugar do outro, poupará tempo e evitará se irritar à toa, pois, quando nos interessamos pela causa, ficamos menos propensos a ter antipatia pelo efeito. Além do mais, fazendo isso, você desenvolverá sua habilidade em relacionamentos interpessoais. Em seu livro How to Turn People into Gold, Como Transformar Pessoas em Ouro, Kenneth M. Gould diz: pare um minuto para constatar seu interesse agudo em seus próprios assuntos com sua preocupação mínima em relação a tudo mais. Perceba que o mundo inteiro também se sente exatamente desse modo. Ao fazer isso, assim como Lincoln e Roosevelt, você terá compreendido qual é a única fundação sólida para os relacionamentos interpessoais. Ou melhor, descobrirá que, para ser bem-sucedido ao lidar com as pessoas, é preciso captar com empatia o ponto de vista do outro. Joan, a esposa de Sam Douglas, passava tempo demais trabalhando no jardim de sua casa em Hempstead, Nova York. Ou, pelo menos era o que Sam achava. Ele contou que costumava zombar que todo o trabalho de Joan ao adubar, cuidar e aparar a grama era um desperdício de esforço e que, na verdade, o gramado não estava melhor do que quando haviam se mudado para lá 4 anos antes. Qual era a reação das críticas? Exatamente o que você pensa. Havia uma briga e o dia se arruinava. Isso foi assim até que Sam começou a pensar no motivo para a esposa dedicar tanto tempo àquele trabalho aparentemente inútil. Então, lhe passou pela cabeça que talvez ela não se importasse em produzir um gramado digno de prêmios, que talvez o trabalho braçal fosse relaxante e agradável para ela. Também lhe ocorreu que Joan gostaria de um elogio genuíno a seu esforço em vez de escutar sua teimosia constante. Sam percebeu como vinha sendo tolo e decidiu mudar. Certa noite surgiu a oportunidade. Joan disse que ia arrancar ervas daninhas e o convidou para fazer companhia. No primeiro momento, ele recusou o convite, mas pensou melhor e percebeu que era a hora de compensar sua insensibilidade anterior e foi ajudá-la. A mulher ficou encantada e, juntos, eles desfrutaram de 1 hora de trabalho duro e conversas agradáveis, e Sam percebeu que tinha gostado de ajudar. Depois disso, ele passou a ir com ela cuidar do jardim e nunca deixava de elogiar Joan pelo trabalho maravilhoso que ela fazia para um pouco de grama brotar no concreto. Aquela tarde arrancando mato foi o começo de um relacionamento mais íntimo com a esposa, além do reconhecimento saudável do que é necessário para fazer a grama crescer. O mais importante foi que Sam aprendeu a observar as coisas pelo ponto de vista dela. Em seu livro Getting Through to People, o Dr. Gerald S. Nirenberg comenta: obtemos cooperação na conversa quando demonstramos que as ideias e os sentimentos do outro são tão importantes quanto os nossos. Começar a conversa oferecendo ao outro um senso de propósito ou de direção
Governar o que você diz de acordo com o que deseja ouvir no papel do ouvinte e aceitar o ponto de vista do outro são ações que encorajam o ouvinte a ter uma mente aberta para suas ideias. Enxergar a situação sob o ângulo do outro também ajuda a diminuir a tensão quando os problemas pessoais se tornam insuportáveis. Elizabeth Novak, de Nova Gales do Sul, Austrália, tinha atrasado 6 semanas o pagamento da prestação do seu carro. Numa sexta-feira, recebi um telefonema cruel do gerente que cuidava da minha conta informando que, se eu não arranjasse US$ 122 até amanhã de segunda-feira, a empresa tomaria providências. Relatou ela. Eu não tinha como levantar a quantia no fim de semana. Assim, quando recebi o telefonema segunda-feira de manhã bem cedo, já esperava o pior. Mas, em vez de ficar transtornada, analisei a situação do ponto de vista daquele homem. Pedi desculpas muito sinceras pelo enorme inconveniente e disse que devia ser a sua cliente mais problemática, pois não era a primeira vez que atrasava o pagamento. O tom de voz dele mudou, e ele me garantiu que eu estava longe de ser uma de suas piores clientes. Em seguida, ele relatou vários exemplos de como, às vezes, os clientes eram grosseiros, mentiam e evitavam falar com ele. Eu ouvi e o deixei desabafar. No fim, sem que eu sequer tivesse sugerido, ele disse que não tinha problema se eu não conseguisse pagar o valor cheio de imediato e pudesse pagar US$ 20 até o fim do mês e depois completar a diferença. Amanhã, antes de pedir a alguém que compre seu produto ou contribua para a sua instituição de caridade preferida, por que não fazer uma pausa, fechar os olhos e tentar pensar na situação sob a perspectiva do outro? Pergunte a si mesmo: que motivo ele tem para querer fazer isso? Claro que será um processo mais demorado, mas assim você evita fazer inimigos e garante um resultado melhor, com menos atrito e gasto de energia. Jim Donhan, da Harvard Business School, disse: prefiro passar 2 horas caminhando pela calçada diante do escritório de uma pessoa antes de uma reunião profissional a entrar na sala dela sem uma ideia perfeitamente clara do que vou dizer e do que ela estaria propensa a dizer, de acordo com o conhecimento que tenho de seus interesses e suas motivações. É tão importante que vou repetir a frase em itálico para enfatizar. Prefiro passar 2 horas caminhando pela calçada diante do escritório de uma pessoa antes de uma reunião profissional a entrar na sala dela sem uma ideia perfeitamente clara do que vou dizer e do que ela estaria propensa a dizer, de acordo com o conhecimento que tenho dos seus interesses e suas motivações. Se este livro puder lhe proporcionar apenas um ensinamento, que seja o de pensar segundo o ponto de vista do outro e enxergar as coisas tanto pelo ângulo dele quanto pelo seu. Esse ensinamento por si só pode catapultar sua carreira. Princípio 8. Tente honestamente enxergar as coisas do ponto de vista do outro.